Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, por Jordan B. Peterson. Tradução de Wendy Campos, editorial Tabuques, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram um livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, apoia-se o Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Juan. Muito obrigada, querido. Então, os links todos estão no descritivo. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Clicando no botão Seja Membro, você conseguirá ver as possibilidades de assinatura mensal, que começam a R$ 1,99 ao mês e variam de acordo com a possibilidade e desejo de cada um. Eu também peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Então, caso possam, devam e queiram, isso é de graça. Qualquer um pode fazê-lo. Obrigada a todos pela presença. Estamos finalmente na última regra, a 12ª regra. Seja grato, apesar do seu sofrimento. O que está abaixo pode definir o que está acima. Há décadas procuro certezas. Não tem sido só uma questão de pensar no sentido criativo, mas de pensar e tentar minar e destruir esses pensamentos. Um processo seguido de cuidadosa consideração e conservação dos que sobrevivem a ele. É a identificação de um caminho à frente através de uma passagem pantanosa, em busca de pedras sob a superfície escura para se apoiar em segurança. No entanto, embora eu considere a inevitabilidade do sofrimento e a sua exacerbação pela maleficência como verdades existenciais inabaláveis, acredito ainda mais profundamente que as pessoas têm a capacidade de transcender o sofrimento em termos psicológicos e práticos e de conter a própria maleficência, bem como os males que caracterizam o mundo social e o natural. Os seres humanos têm a capacidade de enfrentar corajosamente o seu sofrimento, de transcendê-lo psicologicamente e de amenizá-lo na prática. Esse é o axioma mais fundamental da psicoterapia, seja qual for a escola de pensamento, bem como a chave para o mistério do sucesso e do progresso humanos ao longo da própria história. Ao enfrentar as limitações da vida com coragem, você obtém um certo propósito psicológico que serve como um antídoto para o sofrimento. Seu enfoque voluntário no abismo, por assim dizer, indica a você mesmo, nos níveis mais profundos, que é capaz de enfrentar as dificuldades da existência,
e a responsabilidade decorrente dela, sem se esquivar. Esse mero ato de coragem é profundamente reconfortante nos níveis mais fundamentais do ser psicológico. Ele indica sua capacidade e competência para os sistemas de alarme biológico e psicológico profundos, antigos e, de certa forma, independentes, que registram o perigo do mundo. Porém, a utilidade desse confronto não é de forma alguma meramente psicológica, por mais importante que isso seja. É também a abordagem pragmática apropriada. Se agir com nobreza, uma palavra raramente usada hoje, infelizmente, então, se agir com nobreza em face do sofrimento, você pode trabalhar de forma prática e eficiente e eficaz para amenizar e corrigir seus próprios problemas e os de outras pessoas. Você pode tornar o mundo material, o mundo real, melhor, ou pelo menos impedir que piore. O mesmo vale para a maledicência. Você pode restringi-la dentro de você. Quando está prestes a dizer algo, sua consciência pode informá-lo, e com frequência o faz, dizendo: isso não é verdade. Ela pode se apresentar como uma voz real, uma voz interna, é claro, ou um sentimento de vergonha, culpa, fraqueza, ou outra desunião interna. A consequência fisiológica da dualidade da psique que você está manifestando. Há então a oportunidade de parar de proferir essas palavras. Se não pode dizer a verdade, pelo menos não minta conscientemente. Isso é parte da contenção de maledicência. É algo ao nosso alcance. Começar a parar de mentir conscientemente é um passo importante na direção certa. Podemos restringir nosso sofrimento e enfrentá-lo psicologicamente. Isso nos torna corajosos. Então podemos amenizá-lo na prática, pois é o que fazemos quando cuidamos de nós mesmos e de outras pessoas. Parece não haver quase nenhum limite para isso. Você pode vir a cuidar de si e de sua família de maneira genuína e competente. Pode então estender essa atitude para a comunidade mais ampla. Algumas pessoas se tornam incrivelmente boas nisso. Pessoas que trabalham com cuidados paliativos são um excelente exemplo. Elas trabalham continuamente, cuidando de doentes que estão sofrendo e morrendo, e perdem alguns deles todos os dias, mas conseguem sair da cama todas as manhãs, trabalhar e enfrentar a dor, a tragédia e a morte. Elas fazem a diferença em circunstâncias quase impossíveis. É por essas razões e por causa de exemplos assim, observar as pessoas confrontarem a catástrofe existencial da vida de forma direta e eficaz, que sou mais otimista do que pessimista, e que acredito que o otimismo é fundamentalmente mais confiável do que o pessimismo. Chegar a essa conclusão e depois considerá-la inabalável é um bom exemplo de como e por que pode ser necessário encontrar as trevas antes de conseguir ver a luz. É fácil ser otimista e ingênuo. Entretanto, quando o otimismo é ingênuo, também é fácil que seja minado e destruído, e que o cinismo surja em seu lugar. Mas o ato de perscrutar as trevas o mais profundamente possível revela uma luz que parece inextinguível. E isso é uma grande surpresa, bem como um grande alívio. O mesmo se aplica à questão da gratidão. Não acredito que você possa ser apropriadamente grato ou agradecido pelo bem que desfruta e pelo mal que não o acometeu até que tenha uma sensação profunda e até mesmo aterrorizante do peso da existência. Você não consegue avaliar de forma adequada o que tem, a menos que tenha alguma noção não só de quão terríveis as coisas podem ser, mas de quão terríveis é provável que sejam, dada a sua propensão. É algo que vale muito a pena saber. Caso contrário, você pode se sentir tentado a perguntar: por que eu olharia para as trevas? Mas parecemos atraídos a olhar. Somos fascinados pelo mal. Assistimos a representações dramáticas de assassinos em série, psicopatas, reis do crime organizado, membros de gangues, estupradores, assassinos contratados e espiões. Nós nos expomos deliberadamente ao medo e à repulsa com filmes de suspense e terror. E isso é mais do que curiosidade lasciva. É o desenvolvimento de certa compreensão da estrutura essencialmente moral da existência humana, de nosso estado de suspensão entre os polos do bem e do mal. O desenvolvimento dessa compreensão é necessário,
nos situa em relação ao que está abaixo e acima de nós, e nos orienta em percepção, motivação e ação. Também nos protege. Se você não é capaz de compreender o mal, se expõe a ele. Acaba suscetível aos seus efeitos ou à sua vontade. Se encontrar uma pessoa maligna, ela terá controle sobre você na proporção exata em que não está disposto ou é incapaz de compreendê-la. Assim, você olha para os lugares sombrios para se proteger, caso a escuridão apareça, bem como para encontrar a luz. Há uma utilidade real nisso. O espírito mefistofélico. O grande escritor alemão Goethe, que é para a cultura germânica o que Shakespeare é para a Inglaterra, escreveu Fausto, uma famosa peça que conta a história de um homem que vende sua alma ao diabo em troca de conhecimento. Na peça de Goethe, Mefistófeles é o diabo, o adversário. O adversário é uma figura mítica, o espírito que trabalha eternamente contra a nossa intenção positiva, ou talvez contra a intenção positiva em geral. Você pode entender esse aspecto em termos psicológicos, bem como metafísicos ou religiosos. Dentro de nós, todos vemos surgir boas intenções e instruções reiteradas para agirmos de acordo, mas com frequência notamos que deixamos de fazer o que sabemos que devemos, e em vez disso, fazemos o que sabemos que não devemos. Dentro de nós existe algo que funciona em contraposição aos nossos desejos expressos voluntariamente. Na verdade, são muitas coisas, um coro de demônios, por assim dizer, trabalhando com propósitos opostos até mesmo entre si. Muitas motivações obscuras e não articuladas e sistemas de crença, todos se manifestando como personalidades parciais, mas com todas as características essenciais da personalidade, apesar de sua natureza parcial. Perceber isso é inquietante. Essa constatação é a grande contribuição dos psicanalistas, que insistiram, acima de tudo, talvez, que éramos habitados por espíritos que estavam além não só do nosso controle, como também do nosso conhecimento consciente. E essa percepção traz à tona questões importantes e paralisantes. Se você não está no controle de si mesmo, quem ou o que está? E se de fato não é você no controle, a própria ideia da centralidade, da unidade e até mesmo da realidade do seu eu, cuja existência parece tão imediatamente certa, é contestada. E qual é a pretensão desse quem ou o que? E com que propósito? Todos esperamos ser o tipo de criatura que é capaz de dizer a nós mesmos o que fazer e que age exatamente de acordo com a nossa vontade. Afinal, você é você e deve, por definição, estar no controle de si mesmo. Mas muitas vezes as coisas não funcionam assim, e o motivo ou os motivos são profundamente misteriosos. Às vezes, é claro, é muito mais fácil apenas deixar de fazer o que deveríamos. Boas ações podem ser e geralmente são difíceis de realizar, e há perigo na dificuldade. A exaustão é um deles. A inércia também é uma razão poderosa para a estagnação e pode fornecer uma certa segurança imediata. Mas o problema é mais complicado. Não se trata apenas de ser preguiçoso. Você também é mau, e assim se declarou por seu próprio julgamento. Essa é uma percepção muito desagradável, mas não há esperança de se tornar bom sem ela. Você se repreenderá, ou sua consciência o fará por suas deficiências. Tratará a si mesmo como se fosse, ao menos em parte, um agente imoral. Tudo isso também é profundamente desagradável, e você pode muito bem se sentir motivado a evitar o próprio julgamento. Porém, nenhuma racionalização simples permitirá que você fuja. Você verá, se estiver disposto a observar, o adversário atuando no seu interior, empenhando-se para minar suas melhores intenções. A natureza exata dessa força é motivo para intermináveis especulações, filosóficas, literárias, psicológicas e, acima de tudo, religiosas ou teológicas. A concepção cristã da grande figura do mal, Mefistófeles, Satanás, Lúcifer, o diabo, é, por exemplo, uma profunda personificação imaginária desse espírito. Mas o adversário não é apenas algo que existe na imaginação. Certamente, não só na imaginação individual. Por meio de algo que ainda pode ser descrito como possessão,
ele também se manifesta na motivação para ações malignas, bem como nos atos em si. Todo mundo que, após agir de maneira particularmente inadequada, pensou ou disse algo semelhante a "não sei o que deu em mim", nota a existência dessa possessão, mesmo que não consiga expressar ou não articule essa observação. Em consequência, podemos nos perguntar, totalmente consternados, por que esse espírito existe? Por que integraria cada um de nós? A resposta parece estar associada, em parte, à poderosa sensação de que cada um de nós compartilha de nossas próprias limitações mortais intrínsecas, de nossa submissão ao sofrimento infligido a nós por nós mesmos, pela sociedade e pela natureza. Isso provoca amargura e produz certo desprezo ou desgosto por si mesmo, inspirado por nossas próprias fraquezas e inadequações. E ainda não estou falando de imoralidade, apenas de nossa fragilidade intrínseca e terrível. E também pela aparente injustiça, imprevisibilidade e arbitrariedade de nossas falhas. Dadas todas essas percepções decepcionantes, não há razão para supor que você ficará satisfeito ou feliz consigo mesmo, ou com o próprio ser. Essa insatisfação, essa infelicidade, pode facilmente ganhar força e extrapolar até se tornar um círculo vicioso. A cada passo que você dá contra si mesmo ou contra os outros como consequência da sua infelicidade e ressentimento, há mais do que se envergonhar e mais razões para o antagonismo autodirigido. Não é à toa que cerca de uma pessoa em 5 se envolve em alguma forma de automutilação física séria durante a vida. E isso não inclui o ato mais grave, o suicídio em si, ou a tendência mais comum para a ideação suicida. Se você está insatisfeito consigo mesmo, por que trabalharia em seu melhor interesse? Talvez em vez disso algo vingativo emerja de você, talvez algo justificável, porque impõe o sofrimento hipoteticamente merecido, projetado para interferir em seu progresso. Se em uma personalidade única você agregar e unir conceitualmente tudo que no seu interior se opõe a você, às suas amizades e ao seu cônjuge, então surge o adversário. É precisamente Mefistófeles na peça de Goethe, o diabo. Esse é o espírito que trabalha contra, e é exatamente assim que ele se descreve. Sou o espírito que tudo nega. Goethe pode ser ouvido aqui no canal, aliás. O começo de Fausto. Por quê? Porque tudo no mundo é tão limitado e imperfeito, e com isso causa tantos problemas e terror, que sua aniquilação não é apenas justificada, mas uma exigência ética. Pelo menos essa é a racionalização. Essa não é uma mera abstração sem vida. As pessoas travam uma batalha mortal com essas ideias. As mulheres se debatem com essas ideias quando pensam em ter um bebê, perguntando-se: devo realmente trazer um bebê a um mundo como este? E será isso uma decisão ética? Os seguidores da escola filosófica do antinatalismo, da qual o filósofo sul-africano David Benatar talvez seja o principal defensor, com certeza responderiam não a ambas as perguntas. Alguns anos atrás, ele e eu debatemos suas opiniões. Não que eu não tivesse entendido a sua posição. Não há dúvida de que o mundo está mergulhado em sofrimento. Alguns anos depois, debati com outro filósofo, Slavoj Žižek, não tenho a menor ideia se é assim que se pronunciam esses nomes. Muito mais conhecido por suas predileções marxistas do que por suas convicções religiosas. Durante o nosso debate, ele disse algo que pode ser teologicamente discutível, mas que achei de grande interesse. Na tradição cristã, até o próprio Deus, na forma de Cristo, se desespera a respeito do sentido da vida. E na bondade de seu Pai, e da bondade de seu Pai, durante a agonia de sua crucifixão. No auge do sofrimento, pouco antes da morte, ele pronuncia as palavras Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que tu me abandonaste? Mateus capítulo 27, versículo 46.
Isso parece implicar fortemente em sua forma narrativa que o fardo da vida pode se tornar tão pesado que até o próprio Deus é capaz de perder a fé quando confrontado com a realidade insuportável da injustiça, da traição, do sofrimento e da morte. É difícil imaginar uma história mais empática para meros mortais. Se o próprio Deus experiencia momentos de dúvidas em meio à sua agonia autoimposta, como nós, meros mortais, não recairíamos nas mesmas falhas? E é possível que a compaixão tenha sido o que motivou a posição do antinatalista David Benatar. Não vi sinais óbvios de que ele fosse maligno. Parecia realmente acreditar de um modo que me lembrou de Mefistófeles de Goethe, que a combinação da consciência, vulnerabilidade e mortalidade é tão terrível que simplesmente não há desculpa moral para sua continuidade. Porém, é possível que a opinião de Mefistófeles não seja confiável. Visto que ele é o próprio Satanás, não há razão para supor que o argumento que apresenta para justificar a sua postura adversária em relação ao ser seja válido, ou mesmo supor que ele de fato acredite nisso. E talvez fosse o caso de Benatar, que foi e é sem dúvidas vítima das fragilidades que caracterizam cada um de nós, e isso certamente me inclui, apesar da minha posição oposta. Mas eu acreditava e ainda acredito firmemente que as consequências de sua posição de autonegação são simplesmente terríveis. Ela leva diretamente a uma antivida, ou mesmo a um niilismo anti-ser tão profundo que sua manifestação não consegue evitar exagerar e amplificar as consequências destrutivas da existência, que já são o foco dos hipoteticamente compassivos antinatalistas. E não estou sendo sarcástico ou cínico sobre a existência dessa compaixão, embora entenda que ela esteja mal direcionada. A hipótese de Benatar era que a vida é tão cheia de sofrimento que, na verdade, é um pecado, em todos os sentidos, trazer quaisquer novos seres conscientes à existência, e que a ação ética mais apropriada dos seres humanos seria simplesmente parar de fazer isso, nos levar de forma deliberada à extinção. Em minha opinião, esse ponto de vista é mais difundido do que se imagina, embora raramente se sustente por muito tempo. Sempre que você é derrubado por uma das muitas catástrofes da vida, que um sonho desmorona ou alguém próximo é ferido de alguma forma fundamental, em especial um filho ou um ente querido, você pode acabar pensando, talvez fosse melhor se toda essa desordem chegasse ao fim. Certamente é isso que as pessoas pensam quando consideram o suicídio. Esses pensamentos são gerados, em sua variante mais extrema, pelos assassinos em série, pelos atiradores em colégios, por todos os agentes homicidas e genocidas em geral. Eles estão expressando a atitude antagônica da forma mais plena que podem. Estão possuídos, de uma forma que ultrapassa o meramente metafórico. Decidiram não apenas que a vida é insuportável e a maleficência da existência indesculpável, mas que tudo deve ser punido pelo simples pecado do ser. Se quisermos ter alguma esperança de lidar com a existência do mal e trabalhar para minimizá-lo, devemos entender esses tipos de impulsos. É em grande parte a consciência do sofrimento e da maldade que torna as pessoas amargas, e é em direção a essa amargura que acredito que a posição antinatalista, se adotada em larga escala, inevitavelmente descambará. Primeiro pode ser a mera recusa em reproduzir, mas não acredito que demoraria muito até que esse impulso de cessar a reprodução de uma nova vida se transformasse em motivação semelhante para destruir a vida que já existe, em consequência do julgamento compassivo de que algumas vidas são tão terríveis que sua extinção é misericordiosa. Essa filosofia surgiu relativamente cedo na era nazista, por exemplo, quando indivíduos considerados intoleravelmente danificados pela vida foram sacrificados para fins moralmente misericordiosos. Essa linha de pensamento leva à questão: onde vai parar essa misericórdia? Quão doente, velho,
intelectualmente debilitado, aleijado, infeliz, improdutivo ou politicamente inadequado você tem que ser para que dispensá-lo seja um imperativo moral. E após a erradicação ou mesmo apenas a eliminação da vida, se tornar sua estrela guia, por que você acreditaria que não continuaria nessa estrada até o seu fim infernal? Achei os escritos dos assassinos do Colégio de Columbine particularmente instrutivos a esse respeito. São rabiscos descuidados, incoerentes e narcisistas, mas há definitivamente uma filosofia subjacente. As coisas merecem sofrer pelo crime da sua existência. A consequência dessa crença é a elaboração e a extensão criativas desse sofrimento. Um dos assassinos escreveu que se considerava o juiz de tudo o que existe. Um juiz que decidiu que o ser, em especial na forma humana, era falho, e que seria melhor se toda a raça humana fosse erradicada. Isso definiu o escopo da sua visão horrível. Ele e seu parceiro atiraram em seus colegas de classe na escola local, mas esta foi apenas uma pequena fração do que estavam planejando. Espalharam dispositivos incendiários pela comunidade e, juntos, fantasiaram a destruição da cidade inteira. Esses planos são apenas um passo no caminho para a visão genocida definitiva. Você não tem esse tipo de visão, a menos que esteja profundamente possuído por algo muito semelhante ao espírito adversário. É Mefistófeles, cujo ponto de vista essencial pode ser parafraseado da seguinte forma: a vida é tão terrível, por causa de suas limitações e maleficência, que seria melhor se não existisse. Essa é a doutrina central do espírito que atua em oposição a você. É um argumento discutível, e não surpreende que surja, e parece tragicamente crível em momentos de crise, embora eu acredite que esteja profundamente errado. Em parte porque, quando se concretiza, tudo o que faz é exacerbar uma situação já reconhecidamente ruim. Se você começar a piorar as coisas, é provável que elas de fato piorem. Não consigo ver como isso constitui uma melhoria, se sua primeira objeção foi motivada pelo terror essencial de nossa própria situação existencial. Não parece ser um caminho que uma criatura consciente, com um pouco de gratidão, possa percorrer. Há uma incoerência nesse argumento, que é insustentável do ponto de vista lógico e que, portanto, parece torná-lo fundamentalmente ilusório e leva o ouvinte a pensar: há coisas acontecendo aqui nos bastidores que são ao mesmo tempo tácitas e indizíveis, apesar da lógica superficial. As falhas na lógica do adversário não significam que construir um ponto de vista inabalável para combatê-lo seja uma questão simples. No sentido mais direto, identificar essa visão de objeção e vingança é útil, da mesma forma que o espaço negativo em uma pintura é útil. Ele define o positivo, por contraste. O bem pode ser conceituado, embora vagamente em sua formulação inicial, como o oposto de tudo o que constitui o mal, que em geral é identificável com mais facilidade no mundo do que o bem. Tenho tentado encontrar critérios nesse caminho de oposição ao mal, para que as pessoas possam identificar o que pode ser esse bem. Alguns deles são muito práticos, embora difíceis. Tenho sugerido aos meus espectadores e ouvintes, por exemplo, em especial os que estão sobrecarregados por uma doença fatal de um genitor, que é útil assumir conscientemente a tarefa de ser a pessoa que mais se pode confiar após a morte, durante os dolorosos preparativos e para o funeral em si, bem como para o cuidado de familiares durante e após a tragédia. Nessa atitude, há um apelo ao seu potencial. Há um chamado para a força do próprio ser, o ser que pode se manifestar em você. A raça humana tem lidado com perdas e mortes desde sempre. Somos descendentes dos que souberam lidar com isso. Essa capacidade está dentro de nós, por mais sombria que a tarefa possa parecer. Se você realmente ama alguém, pode parecer uma grave traição permanecer integrado e saudável, em essência, diante da ausência, ou da presença que tristemente se apaga. O que essa capacidade de se manter integrado indica, afinal, sobre a verdadeira profundidade do seu amor?
Se você é capaz de testemunhar a morte de alguém querido e sobreviver à perda, isso não significa que o vínculo era superficial e temporário, e até mesmo substituível? Caso essa ligação fosse verdadeira, a perda não deveria destruí-lo, como às vezes acontece de fato? Mas não podemos desejar que toda perda inevitável leve à destruição de todos os afetados, porque assim estaríamos todos condenados, de maneira muito mais imediata do que estamos hoje. E certamente não é o caso que o último desejo dos moribundos seja ou deva ser o sofrimento interminável daqueles que amam. Minha impressão, em vez disso, é que as pessoas tendem a se sentir culpadas em seu leito de morte, devido à sua inutilidade imediata e ao fardo que isso causa, mas ainda mais devido à sua apreensão sobre a dor e os problemas que causarão aos que ficarem para trás. Assim, seu desejo mais fervoroso, acredito, é que as pessoas que amam possam seguir em frente e viver felizes, após um tempo razoável de luto. Desabar após uma perda trágica é, portanto, em termos mais precisos, uma traição à pessoa que morreu, em vez de um tributo, pois multiplica o efeito da catástrofe fatal. É preciso uma pessoa moribunda munida de egoísmo narcisista para desejar tristeza sem fim para os seus entes queridos. A força diante da morte é melhor para a pessoa que está morrendo e para aqueles que continuam vivendo da mesma forma. Há familiares que estão sofrendo por causa da sua perda e que precisam de cuidados, e que podem estar muito velhos, enfermos e com problemas para lidar com a situação de maneira adequada. E então alguém forte tem que intervir e exercer a terrível autoridade que faz até da morte algo a ser enfrentado e vencido. Entender com clareza que você é moralmente obrigado, sob tais circunstâncias, a manifestar força diante da adversidade, é indicar a si mesmo e talvez a outras pessoas que há algo em você de grandeza e poder suficientes para enfrentar o pior e ainda prevalecer. Isso é o que as pessoas precisam encontrar em um funeral. Há pouco a dizer de forma explícita diante da morte. Todos ficam sem palavras quando encontram a extensão infinita de vazio que cerca a nossa breve existência. Mas retidão e coragem em tal situação animam e amparam. Sugeri que a força no funeral de alguém querido e próximo é um objetivo digno mais de uma vez durante uma palestra, disponível no YouTube ou no podcast. Em consequência, um número significativo de pessoas me disse que conseguiu encontrar coragem em momentos de desespero por causa disso. Elas definiram a confiabilidade e a força em uma crise como uma meta consciente e foram capazes de administrar exatamente isso, de modo que as pessoas devastadas ao seu redor tivessem alguém em quem se apoiar e ver como exemplo em face de problemas genuínos. Isso, no mínimo, tornava a situação ruim muito menos terrível do que poderia ter sido. É algo notável. Se você vê alguém se erguendo em face da catástrofe, da perda, da amargura e do desespero, então terá evidências de que tal reação é possível e pode imitá-la, mesmo em circunstâncias terríveis. Coragem e nobreza diante da tragédia é o reverso do cinismo destrutivo e nihilista aparentemente justificado nessas circunstâncias. Repito, eu entendo a atitude negativa. Tenho inúmeras horas de experiência clínica. Estive profundamente envolvido em algumas situações muito difíceis, junto com aqueles a quem eu estava ouvindo e com quem traçava estratégias, bem como em minha vida privada. As pessoas têm vidas árduas. Você acha que a sua vida é difícil. E provavelmente é, pelo menos às vezes. Mas então conhece uma pessoa e sua vida é tão melhor do que a dela que, não importa quais sejam suas dificuldades, você nem consegue imaginar como ela pode continuar a existir em sua miséria atual. E não raro descobre que essa mesma pessoa infeliz conhece alguém cuja vida é tão difícil que ela também sente o mesmo. E muitas vezes, até ela se sente culpada por acreditar que o que enfrenta é muito difícil, porque sabe o quanto poderia ser pior. Não é que o sofrimento e a traição, as catástrofes,
não sejam graves o suficiente para transformar a amargura em uma opção real. Não há nada de bom nessa opção. Apenas muitos danos evidentes. Então, qual é a alternativa? Comecei a contemplar seriamente o tópico dessa regra pouco antes do Dia de Ação de Graças, em 2018, quando estava em turnê pelos Estados Unidos. Esse feriado talvez tenha se tornado a maior celebração compartilhada dos Estados Unidos, e também é um grande evento no Canadá, cerca de um mês antes. Depois que a Páscoa perdeu a força, o único concorrente é o Natal, que também é, em certo sentido, um feriado de ação de graças, que se concentra na chegada do eterno Redentor em meio à escuridão e ao frio do inverno, no hemisfério norte, motivo pelo qual reflete o eterno ciclo de renascimento da própria esperança. A ação de graças é uma alternativa à amargura. Talvez a alternativa. Minha observação dos feriados norte-americanos, morei nos Estados Unidos por 7 anos e passei algum tempo lá em inúmeras outras ocasiões, é que a proeminência do Dia de Ação de Graças entre os feriados parece ser uma coisa boa, em termos práticos e simbólicos. O fato de que a principal festa de celebração de um país seja a de explicitamente agradecer aparece, em princípio, como um comentário positivo sobre a ética fundamental do Estado. Isso significa que o indivíduo está se esforçando para manter o coração no caminho certo e que o grupo está apoiando e incentivando esse esforço. Por que é assim quando a vida é tão difícil? Porque você pode ser corajoso, estar alerta, desperto, atento, ver a vida como ela é e ser exigente, e enxergar isso com clareza. Mesmo assim, você pode permanecer grato, pois essa é a atitude intrépida em relação à vida e às suas dificuldades. É grato não porque seja ingênuo, mas porque decidiu tomar a iniciativa de encorajar o que há de melhor em você, no país e no mundo. Da mesma forma, você não é grato por causa da ausência do sofrimento, mas porque é corajoso lembrar o que tem e o que ainda pode receber. E porque a atitude de agradecimento adequada quanto a essa existência e possibilidade o deixa em melhor posição do que qualquer outra atitude em relação às vicissitudes da existência. Ser grato por sua família é se lembrar de tratá-la melhor. Seus familiares podem deixar de existir a qualquer momento. Ser grato por seus amigos é despertar para a necessidade de tratá-los de maneira adequada, dada a relativa improbabilidade da amizade em si. Ser grato à sua sociedade é se lembrar de que você é o beneficiário de um tremendo esforço por parte daqueles que nos precederam e deixaram esse incrível arcabouço de ritual, cultura, arte, tecnologia, energia, água, saneamento e estrutura social para que nossas vidas fossem melhores do que as deles. A tentação de ficar amargurado é grande e real. É necessário um esforço moral genuíno para não seguir esse caminho, presumindo que você não é ou que deixou de ser ingênuo. A gratidão associada a esse estado de ser é baseada na ignorância e na inexperiência. Isso não é virtude. Assim, se você estiver atento e desperto e puder ver a estrutura do mundo, a amargura e o ressentimento o atraem como uma resposta viável. Então você pode se perguntar: bem, por que não tomar esse caminho sombrio? Parece-me que a resposta para isso, reitero, é a coragem. A coragem de decidir não. Isso não é para mim, apesar das razões que eu possa ter para ser tentado nessa direção. E então, apesar do peso da minha mortalidade agora desperta, vou trabalhar para o bem do mundo. Coragem, sim, mas o amor é superior. Essa decisão me parece ser a coragem subordinada ao amor. Se o ressentimento, a amargura e o consequente ódio são o que nos atrai na direção do tormento e da destruição de tudo o que vive e sofre, então talvez o amor ativo seja o seu antídoto. E me parece ser a decisão fundamental da vida, que é correto identificá-la, pelo menos em uma parte vital, como um ato deliberado da vontade.
As razões para a amargura, a raiva, o ressentimento e a maledicência são fortes e abundantes. Portanto, deve ser um ato de fé, uma decisão sobre um modo de ser não tão claramente justificada pelas evidências, em especial em tempos difíceis. Portanto, deve ser um ato de fé que o ser poderia ser fortalecido e apoiado por seus objetivos e atos. Isso é algo feito em um sentido profundo, a despeito de Eli, Eli, lama sabachthani, algo que diga, apesar disso tudo, não importa o que isso seja, levante e dê a volta por cima. E esse é o exato empreendimento moral impossível exigido de cada um de nós para que o mundo funcione de forma adequada, ainda que para evitar a degeneração no inferno. É no âmbito dessa tarefa impossível, a decisão de amar, que a coragem se manifesta, permitindo que, mesmo nos piores momentos, cada pessoa que adota o caminho corajoso tome as difíceis atitudes necessárias para agir na busca do bem. Ao resolver manifestar as duas virtudes do amor e da coragem, ao mesmo tempo e de forma consciente, você decide que trabalhará para tornar as coisas melhores e não piores, até para si mesmo, ainda que saiba que, por causa de todos os seus erros e suas omissões, já está praticamente perdido. Você trabalhará para melhorar a sua situação, como se fosse alguém sob sua responsabilidade. Fará a mesma coisa por sua família e pela comunidade em geral. Você se esforçará para alcançar a harmonia, que pode se manifestar em todos esses níveis, apesar do fato de conseguir ver a subestrutura defeituosa e danificada das coisas, e por isso ter a sua visão prejudicada. Esse é o caminho correto e corajoso a seguir. Talvez seja essa a definição de gratidão, de reconhecimento, e não consigo ver isso como algo distinto da coragem e do amor. Você pode muito bem perguntar: as pessoas realmente percebem e agem dessa maneira? Ou até, será que conseguem perceber e agir? Uma das evidências mais convincentes que encontrei é o luto pela perda de alguém próximo. Mesmo que você seja ambivalente sobre a própria vida, e mesmo se for hesitante até certo ponto em relação à pessoa que perdeu, pois este pode certamente ser o caso, sua reação provável à morte é o luto. E essa reação não é exatamente consciente. O luto é uma experiência estranha. Ele se apodera de você de forma inesperada. Você sente choque e confusão. Não tem certeza de como reagir. O que deveria fazer? Porém, se o luto for consciente, a expressão voluntária de uma reação supostamente apropriada, ele não é real. Não da maneira que o luto genuíno se apodera de você. E se não se sentir arrebatado de forma involuntária por algo que toma conta de você, como se tivesse vida própria, pode pensar: não estou me sentindo como deveria, não estou chorando, não estou arrebatado pela tristeza, estou seguindo meus afazeres diários com muita normalidade. Algo muito provável de ocorrer se você receber a notícia de uma morte em um local distante. Mas então, conforme se engaja em uma atividade trivial, como se tudo estivesse normal, o luto atingirá como uma onda traiçoeira. Isso acontece repentinamente, só Deus sabe por quanto tempo. É algo que surge das profundezas e, inevitavelmente, o aprisiona em suas garras. O luto deve ser um reflexo do amor. É talvez a prova definitiva de amor. É talvez a prova definitiva do amor. É uma manifestação incontrolável da crença de que a existência de uma pessoa perdida, por mais limitada e falha que possa ter sido, valeu a pena, apesar das limitações e falhas até da própria vida. Caso contrário, por que você sentiria a perda? Caso contrário, por que se sentiria involuntariamente triste e desamparado? E isso vindo de uma fonte que não pode caracterizar auto-engano. Você sofre porque algo que valorizou não existe mais. Assim, no âmago do seu ser, decidiu que a vida da pessoa era valiosa, apesar dos problemas que ela causou a você e a si mesma. Na minha experiência, isso acontece mesmo quando morrem pessoas monstruosas. É raro haver uma pessoa cuja vida tenha se tornado tão catastroficamente errada que a sua morte não traga tristeza. Quando estamos de luto por alguém, há uma parte profunda de nós que decide que sua existência valeu a pena, apesar de tudo. Talvez seja o reflexo de uma decisão ainda mais fundamental,
A existência em si vale a pena, apesar de tudo. Gratidão é, portanto, o processo de tentativa consciente e corajosa de agradecimento diante da catástrofe da vida. Talvez seja isso que estejamos tentando fazer quando nos reunimos com nossa família em um feriado, casamento ou funeral. Esses são assuntos frequentemente controversos e difíceis. Enfrentamos uma tensão paradoxal e extenuante. Trazemos pessoas que conhecemos e amamos para perto de nós. Estamos satisfeitos com sua existência e proximidade, mas também desejamos que elas pudessem ser mais. Estamos inevitavelmente decepcionados uns com os outros, e com nós mesmos também. Em qualquer reunião familiar, há tensão entre o afeto que você sente e o vínculo proveniente de todas as memórias e experiências compartilhadas, além da tristeza que inevitavelmente os acompanha. Você vê alguns parentes em uma paralisia contraproducente ou vagando por um caminho que não é bom para eles. Vê outros envelhecendo, perdendo sua vitalidade e saúde, e essa visão interfere e perturba suas memórias dos eus mais poderosos e jovens deles. Uma perda dupla, então do presente e do passado. É algo doloroso de perceber. Mas a conclusão fundamental, apesar de tudo isso, é: que bom estarmos todos juntos e podermos compartilhar uma refeição, nos ver e conversar uns com os outros, e notar que estamos todos aqui, participando da celebração ou enfrentando a dificuldade juntos. E todos esperam que, talvez, se nos unirmos, possamos lidar com isso de maneira adequada. E então, quando se junta em comunhão com os seus, você toma a mesma decisão fundamental que resulta de uma situação de luto. Apesar de tudo, é bom que estejamos juntos e que tenhamos um ao outro. Isso é algo verdadeiramente positivo. O mesmo se aplica ao seu relacionamento com seus filhos. Nas últimas décadas, meu sofrimento na vida foi exacerbado pelo caso da minha filha, pois ela esteve muito doente por vários anos quando criança, adolescente e jovem adulta. A criança é um ser de enorme potencial, capaz de desenvolver uma autonomia e uma habilidade admiráveis, produtivas e sempre crescentes. Mas também há algo muito frágil sobre seus corpos de 3, 4 ou 5 anos, ou mesmo 15 ou 25 anos, pois essa fragilidade nunca desaparece de fato da percepção dos pais. Após ser profundamente gravada pela experiência de cuidar de crianças pequenas, sendo que tudo isso faz parte da alegria de ter filhos, mas também faz parte da dor. A dor é a certeza absoluta de que a fragilidade será explorada. Mesmo assim, pensei que quaisquer medidas que eu pudesse tomar para erradicar essa fragilidade em meus filhos também destruiriam aquilo pelo que sou grato. Lembro-me de pensar isso de forma bem clara quando meu filho tinha 3 anos, porque ele era super fofo e divertido, mas tinha só 3 anos, então era pequeno. Ele caía, trombava a cabeça nas mesas, escorregava escada abaixo e se metia em pequenas brigas com outras crianças. Poderia muito bem estar brincando no estacionamento do supermercado e, distraído, sair correndo. Não é uma atitude sábia em um lugar dominado por carros. Em torno da criança, há uma vulnerabilidade inegável, que nos desperta e nos deixa muito conscientes do desejo de protegê-la, mas também do desejo de favorecer sua autonomia e impulsioná-la para o mundo, porque assim a fortalecemos. É também uma vulnerabilidade que pode nos deixar com raiva da vida, por causa da sua fragilidade, e nos levar a amaldiçoar o destino que une as duas circunstâncias. Quando penso em meus pais, a mesma coisa vem à mente. Eles estão envelhecendo. À medida que as pessoas envelhecem, em certo sentido, você as vê se condensando na essência do que são. Meu pai e minha mãe têm um caráter assertivo. Eram fiéis a si mesmos na casa dos 50 anos e talvez sejam ainda mais agora. Eles têm suas limitações e suas vantagens, e muitas vezes as segundas são necessárias para as primeiras. Estão na casa dos 80 agora e são muito idiosincráticos. Às vezes é frustrante lidar com as pessoas e suas particularidades. Você pensa, não seria melhor se elas pudessem ser de outra forma?
Não estou dizendo que penso isso dos meus pais em maior grau do que as pessoas geralmente pensam umas das outras. Não é, de nenhuma forma, uma crítica a eles. Além disso, não há dúvida de que eles e outros, muitos outros, sentem o mesmo por mim. Mas é preciso entender que, assim como no caso das crianças, todas essas particularidades, fragilidades e limitações são parte integrante daquilo que você passa a amar. Então você pode amar as pessoas apesar das suas limitações, mas também as ama por causa dessas limitações. É algo que vale muito a pena compreender. Fazer isso pode ajudá-lo a perceber como a gratidão continua sendo possível. Apesar do fato de o mundo ser um lugar muito obscuro e de cada um de nós ter seus elementos sombrios de alma, vemos uns nos outros uma mistura única de realidade e possibilidade, que é uma espécie de milagre. Um milagre que se manifesta verdadeiramente no mundo e nas relações baseadas na confiança e no amor. Um milagre que se manifesta verdadeiramente no mundo e nas relações baseadas na confiança e no amor. Isso é algo pelo qual você pode ser corajosamente grato. Isso é algo no qual você pode descobrir parte do antídoto para o abismo e as trevas. Seja grato, apesar do seu sofrimento.